Boa noite. Bom, primeiramente, antes de começar, gostaria de lembrar vocês que hoje é o culto do Espírito de Profecia. Quando recebi o convite da minha sogra, coloca aí para mim, Jonathan. Esse é o tema. Quando eu recebi o convite há 2 meses atrás, né? Estava montando a agenda ainda do próximo ano, ela já me pegou, né? Como é de casa, a gente não pode recusar. O tema de hoje é Espírito de Profecia. Será que é importante conhecer? É uma pergunta. Mas antes, eu queria perguntar, quem conhece o termo Espírito de Profecia? Quantos aqui conhecem? Levanta a mão, por favor. Bom, os mais antigos, né? A gente vai discorrer sobre esse assunto. Mas antes, queria que vocês abrissem no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. Aqueles que forem achando, se coloquem de pé. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amém, misericórdia? Joel, depois, vou dar uma cola. Depois de Daniel, Oséias, vem o abençoado do Joel. Joel 2, 28. Daniel, Oséias e Joel é o próximo livro nas suas Bíblias. Joel 2, 28. Amém? Na minha tradução diz o seguinte: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Com esse pensamento sobre o Espírito derramando sobre cada um de nós, uma promessa de Deus, curva o seu semblante para nós falarmos com Ele. Querido Deus, grandioso e eterno seja o Teu nome, Senhor. Nessa noite não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito, como abrimos agora, falando aos nossos corações. Nos convencendo de toda a palavra, Pai. Aquelas que conhecemos e, para quem não conhece, aquela que irá aprender hoje. Que Teu Espírito Santo possa conduzir os nossos corações pela verdade. É o que nós pedimos e agradecemos pelo doce e amado nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Bom, Espírito de Profecia. Eu também não conhecia muito esse tema. Assim que me batizei, lá na minha igreja, até uma dica aqui para o nosso irmão Celso. Eu não estou usando o púlpito para dar indireta não, tá, irmão Celso? Nós tínhamos uma classe pós-batismal. E nessa classe pós-batismal, a gente estudava Apocalipse e Daniel. E eu adorava, porque era toda sexta-feira, né, após o pôr do sol, 5 jovens se reuniam para estudar o Espírito de Profecia. Tinha hora para começar, 7 horas, mas não tinha hora para acabar, não. Era tema variado, e um tema puxava o outro. E o primeiro tema que eu estudei foi esse aqui, Espírito de Profecia. Será que é importante conhecer? Nós abrimos aqui que o Espírito de Deus seria derramado no tempo do fim sobre toda a humanidade, mas principalmente nos filhos e filhas profetizarão. Mas olha só, Joel foi escrito há muito tempo atrás. Será que esse mesmo Espírito ainda permanece em nossos dias? Será que os filhos e as filhas, os jovens e os velhos ainda têm sonhos, visões, ainda profetizam? Eram perguntas que eu me fazia. Após eu me batizar, eu falava, não é possível. Eu aceitei lá as 28 crenças, são 6 doutrinas mais 28 crenças, lá nas 28 estava lá. Aceitaram o dom profético. Mas esse dom profético foi manifestado em uma menina. Como a Bíblia mesmo relatava, ela iria se manifestar. E aí, por meados do século XIX, uma menina de 17 anos recebe uma visão. E nessa visão, ela então é comprovada que é um fato, um fenômeno sobrenatural. Mas até essa visão se tornar um espírito, ela precisava ser discernida.
ela precisaria passar pelo teste do Espírito de Profecia. E ela foi passada. Os pioneiros fizeram a seguinte pergunta para ela. E a gente vai fazer nessa noite, tá? Será que esse espírito que está dirigindo aquela menina era o mesmo espírito dos profetas? Que escreveu um cânon bíblico? Por que eu digo isso? Se nós ficarmos apenas com isso aqui, irmãos, nós invalidamos um pouco da parte da palavra de Deus. O Senhor, por sua misericórdia, durante toda a história da Bíblia, sempre para guiar o povo, ele enviava na frente um profeta. Por misericórdia, o povo de Deus sempre teve um profeta. Se nós dizemos que somos Israel moderno, a igreja do tempo do fim, Deus também não levantaria um profeta? Então esse espírito precisaria permanecer até o tempo do fim, até a volta de Jesus. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Os escritos de Espírito de Profecia não estão na Bíblia. Mas será que ele tem a mesma validade? Essa é a pergunta. Eu não digo para quem é de fora da igreja, não. Aqui temos poucos visitantes. A Márcia e o casal ali ao lado. Visitante, mas já de casa. Márcia, o que nós estamos falando é que Deus se manifesta através dos seus servos, os profetas. E pula um versículo, pula só uma folhinha na sua Bíblia aí, Vamos lá para Amós, para a gente confirmar. Não fique com palavras minhas, irmãos. Fique somente com a Bíblia. A Bíblia vai dizer e vai responder nossas perguntas. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. De qual segredo ele está falando? Para o tempo do fim. A sua volta. Sem primeiro revelar o seu segredo. Aos seus servos, depois tem uma vírgula. Quem? Os profetas. Se Deus, nesse momento de urgência, e a gente aprende na profecia de Apocalipse, de Daniel 8,14, que no fim dos 2.300 dias, a igreja começaria o tempo do fim. E dali em diante, Deus precisava o quê? Erguer um novo profeta. Se o povo fosse adiante, sem ter um espírito guiando eles, o espírito da profecia, esse povo, a Bíblia diz que ele se corromperia. Porque é necessário, no tempo do fim, não vamos invalidar Jesus, mas é necessário que no tempo do fim haja profetas no meio de Israel, como sempre houve. Mas por que então, nós quando estudamos o Espírito de Profecia, perguntamos, ou exclamamos, ou até duvidamos, será que isso aqui é válido? Será que eu preciso seguir? Não cabe a nós discernir. Veja, irmãos, quem já escutou o termo aqui, e agora é um termo mais teológico, luz maior e luz menor. Sabe o que significa, irmãos? Nada, teologicamente. A luz menor são todos os profetas da Bíblia. E quem é a luz maior? Jesus. A luz menor, ela só indica o caminho para a luz maior. Não é isso que Jesus diz? Eu sou a luz da vida. Lâmpada para os teus pés. Jesus é a luz maior, não a Bíblia é a luz maior. Jesus e a luz menor são todos os profetas, e isso inclui aquela senhora que viveu por meados do século XVIII. Aquela senhora tinha o mesmo espírito, era uma luz menor, e ela afirma isso nos seus escritos. Eu sou a luz menor. Mas isso não invalida e nem diminui a sua importância nos seus escritos, porque ela conduz para Jesus. Mas eu quero prosseguir, para a gente discorrer um pouco agora. Lembra que eu falei que eu gosto de estudar Daniel e Apocalipse? Então vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 19, 10. Vocês vão começar a compreender um pouco mais. Lembra que eu disse? A luz maior é Jesus e a luz menor, todos os profetas. Sem exceção. Estando no cânon bíblico ou não. Profeta em Israel
Era um cargo difícil, irmãos. E por que não seria nos tempos de hoje? Quantas vezes Israel negou Moisés? Várias vezes. Quantas vezes o povo negligenciou os conselhos de Moisés? Várias vezes. E por que nós não negligenciaríamos os conselhos dela? Mas aquela pergunta ali, ó, continua batendo no seu coração. E olha o que diz. Nós vamos ficar apenas com o último trecho, tá? Do capítulo 19, do versículo 10. Pois o testemunho de Jesus, o que está dizendo na sua Bíblia aí? Sabe o que Jesus está dizendo? O Espírito dele, o testemunho dele, está ratificado lá no Espírito de profecia. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Os escritos da senhora White têm tão importância quanto isso aqui. Tudo nela é conselho, mas a Bíblia também não passa de um livro de grandes conselhos do Senhor. O mesmo Espírito que dirigiu Moisés e João é o mesmo Espírito que dirigiu aquela senhora a escrever mais de 100 mil páginas. Nos escritos, nos relatos, ela escreveu mais que Moisés, saibam vocês. Ela é a profetisa em toda a história até hoje, porque o Senhor ainda pode levantar alguns, mas pelo que a gente tem estudado, não com essa função de escrever, mas sim de instruir em determinado ponto. Ela escreveu mais do que Moisés, do que Paulo, do que todos os outros. E por que damos tão pouca importância para os escritos dela? E por que só falamos disso aqui, ó? Esquecemos daquilo lá. Ali há conselhos para tudo, como na Bíblia também há conselhos para tudo. E deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando essa igreja foi fundada pelos pioneiros, eles não tinham todas as luzes que nós temos hoje. Nem sequer no início da igreja adventista, lá com os pioneiros, ainda eram os mileritas, eles guardavam o sábado. Vocês sabiam disso? Todos os pioneiros, nenhum sequer guardava o sábado. Eles só foram intensificar como doutrina na igreja adventista no ano de 1867, 23 anos após o grande movimento milerita. Então a luz dessa igreja ela vai crescendo, ao passo que a profetisa vai falando. Como foi com a Bíblia, com o povo de Israel, o povo ia ganhando luz assim que Moisés falava. E eles começavam a ser instruídos na palavra. E como a igreja do tempo do fim cresce, ouvindo as palavras dela, sem invalidar essa palavra. Um agrega o outro, irmãos. É uma luz jorrando para outra. Até hoje, nesses 8 anos que eu estudo o Espírito de Profecia, eu não vi uma incoerência. Eu não vi. Mas se alguém achar, pode me mostrar, porque eu tenho um espírito bastante submisso para aceitar o que vem de fora. Mas precisa ter contexto. Então, pegar palavras isoladas e textos fora do contexto, não se forma doutrina. A gente sabe disso. Mas eu queria começar com esse mesmo espírito, que Jesus mesmo disse que estava nele e estaria na profecia. Agora, volte um pouquinho nas suas Bíblias, em Apocalipse 12, versículo 17. É um texto conhecido, mas eu queria pegar a última parte desse texto. Em algumas traduções, na minha está ideal, mas na sua pode estar diferente. Eu vou falar por que é o ideal. Na minha tradução diz o seguinte, Apocalipse 12, versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, com quem? Os que guardam os mandamentos de Deus. Guardem essas palavras. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Mais uma vez o testemunho. Para ter os mandamentos, a Bíblia já nos orienta. Mas e o testemunho? Se a gente anula? Irmãos, o dragão, a serpente, só se ira com aqueles que aceitam os mandamentos que contém aqui e o testemunho
que é o... Se você invalida aquilo ali, deixa eu te dar uma má notícia. O dragão não vai ficar irado com você. Se a gente invalida uma vírgula daquele espírito ali, ó, sabe o que o dragão fala? A serpente? Eu não vou atrás dele. Ele não é da descendência. Porque quem é da descendência de Israel valida a Bíblia e o espírito de profecia. Ainda tem dúvida? Vamos lá em Isaías 8:20. Vocês podem anotar depois, tá? Eu passo os versículos para vocês sem nenhum problema. Isaías 8 é o capítulo, versículo 20. Se restar dúvida com esse texto, irmãos, logo após a gente vai para lá, para o Espírito de Profecia. Isaías 8:20. Primeiro falamos só da Bíblia, tá? Só a Bíblia falando do Espírito de Profecia. E depois vamos ver o que o Espírito de Profecia fala dele mesmo. Isaías 8:20. Olha o que diz. A lei, os mandamentos e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Se os dois não tiverem de um só acordo no meu coração e no seu, jamais veremos o alvorecer. E aonde é esse alvorecer, eu pergunto a vocês? Lá no céu, Robson. Se nós não ouvirmos a palavra, a Espírito de Profecia, se nós não entendermos a importância de conhecê-lo, digo para vocês que são já batizados e membros dessa igreja, dificilmente veremos o alvorecer. Porque agora, vamos perguntar para esse Espírito aí o que ela tem a nos dizer. Será que é importante conhecer? O Espírito de Profecia e sua utilidade. Aqui, ó, embaixo no rodapé, tem um livro, Beneficência Social, página 9, parágrafo 1. Diz assim, ó. Uma delicada tarefa de alcançar corações e salvar almas, mediante bondosa associação com os vizinhos. Este é um tipo de ministério de salvação de almas, com a qual muitos adventistas do sétimo dia estão apenas ocasionalmente familiarizados. Embora seja uma obra ordenada por Deus como meio de mais apropriado de chamar a atenção das pessoas do mundo para Cristo e o cristianismo. É uma obra que promete ricos resultados. A finalidade do Espírito de Profecia e sua utilidade é de alcançar corações e salvar almas, mediante a bondosa associação com os nossos vizinhos. Qual a finalidade da Bíblia? Nos tornar e nos modelar conforme o modelo de Jesus. Qual a finalidade e a utilidade do Espírito de Profecia? O mesmo. Deixa eu mostrar mais um aqui para vocês. O Espírito de Profecia acompanha a verdade. A própria senhora White dizendo a respeito dos seus escritos, ela diz assim, ó. Quando essa igreja da profecia, essa daqui, ó, que cada um está sentado hoje, tá? A igreja adventista do sétimo dia viesse à existência, em meados do século XIX, uma voz seria ouvida entre nós, dizendo: Deus me mostrou em santa visão. Essas palavras não eram jactanciosas, mas a expressão de uma mocinha de 17 anos que havia sido chamada para falar em nome de Deus. Durante 70 anos de fiel ministério, essa voz foi ouvida, guiando, corrigindo e instruindo. E é ouvida ainda hoje, através de milhares de páginas escritas pela mensageira escolhida do Senhor, Ellen White. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus para inspirar, é o que está dizendo ali, para guiar, para corrigir e para educar. O que o Espírito de Profecia está dizendo sobre essa profeta? Que ela faz a mesma coisa com seus escritos. Pessoal, ela não é uma escritora apenas. Ela não é mais uma escritora que
por algum momento, recebeu uma dádiva de Deus e foi iluminada. Se não for uma inspiração vinda do céu, para escrever mais de 100 mil páginas, essa menina que, pela primeira visão, tinha 17 anos, ela nem sequer tinha a 4ª série. Ela tinha deficiências físicas porque aos 9 anos recebeu uma pedrada. Como uma menina com essa cultura, com esse intelecto, poderia escrever mais de 100 mil páginas, falando diversas coisas. Falando de saúde, falando de ciência, falando de criação de filhos, falando como coordenar a igreja. Como uma pessoa não culta a tal ponto, sem faculdade, poderia ter essa mente brilhante? Se não fosse o espírito de profecia. Mas eu continuo com vocês. Passa aí para mim, Jonathan, por favor. Foi. E por que eu tenho que dar ouvidos? Porque Deus sempre manda seus avisos e os profetas iam na frente, sempre avisando o povo de Israel. Quando quer trazer os seus juízos. E olha lá, ó, o que ela diz. Tempos perigosos estão à nossa frente. Quem possui o conhecimento da verdade, nós, deve despertar ou colocar-se o corpo, alma e espírito sob a disciplina de Deus. O inimigo está em causa. Precisamos estar bem despertos, em alerta contra ele. Precisamos, Efésios 6, tá? Revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as direções dadas por meio, qual espírito? Espírito de profecia. Temos que amar a verdade para esse tempo e a ela obedecer. Deixa eu parar aqui rapidinho. Sabe aqueles conselhos que ouve lá no Espírito de Profecia alguma citação e você fala assim: isso aqui não é para mim não. Sobre qualquer reforma, tá? Eu não vou falar aqui de saúde ou de qualquer coisa específica. Sabe por que nós não praticamos e nós não obedecemos? Porque a cada reforma, sem o reavivamento, é impossível ser reforma. E um reavivamento na igreja só é possível se haver uma reforma. Não há reavivamento espiritual sem antes haver uma reforma dentro da igreja. Reforma no sentido de trazer coisas novas. Reforma no sentido bíblico da palavra. Voltar aos princípios. Então, sabe por que alguns líderes têm se indignado com algumas coisas que têm acontecido na igreja? Porque lá, ó, não estamos despertos. Estamos ociosos. Sabe por que muitas coisas têm acontecido em nosso meio? Porque simplesmente o Espírito de Profecia tem sido negligenciado. Porque se estudarmos cada livro ali que fala dos testemunhos para a igreja, tem de volume 1 a 9, eu creio que esses bancos estariam todos cheios. Porque entenderemos a urgência que estamos vivendo e daremos a importância, porque os juízes de Deus se aproximam. E Deus fala através do seu profeta, mandando avisos. E hoje é mais um dele. Avisos, avisos, avisos. Mas uma hora, os avisos se encerram. Isso nos guardará de aceitar fortes enganos, é o que a palavra diz. Deus nos falou por sua palavra. Falou também pelos testemunhos para a igreja. E pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente. Bem como a posição que devemos ocupar agora. As advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, devem ser aceitas. Mas se a gente menospreza, que desculpa podemos apresentar a Deus? Nenhum de nós vai poder chegar lá no céu, se chegarmos, né, diante a corte e falar assim: Senhor, eu não tive luz, eu não conhecia tal ponto. Ele vai falar: ele é profeta, 100 mil páginas, e você me diz que não sabia? Não sabia ou não buscou? A Bíblia nos orienta que examinar as escrituras porque julgais contém nela a vida eterna.
São elas mesmas que testificam de mim. Há 24 horas para todos nós aqui do nosso tempo. Quanto temos dedicado ao Senhor? Quanto temos dedicado a estudar pelo menos ali, um livrinho do Espírito de Profecia? Deixa eu te dar um conselho. Comece pelo Quem é Cristo. É um livro pequeno hoje em dia, compilado. Mas 13 capítulos que vai mudar a sua vida. Porque ele fala do bondoso Jesus e dos passos que Jesus seguia. Deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Você sabe qual será o último engano de Satanás? O último. Quem quer saber? Quem sabe pode levantar a mão e opinar. Pode dizer, meu. Quase. Quem se identifica aí para falar? Sabe? O último engano de Satanás, é esse aqui, E quando eu digo o último, é o último mesmo, tá, irmãos? A senhora White disse, eu deixei ali, em parte branca, em grande, para vocês verem. O último grande engano de Satanás, vejam bem, gravem essa citação com vocês, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 78, parágrafo 2. Será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Por quê? Não havendo profecia, Provérbios 29, 18. Então, se em algum momento eu anulo o Espírito de profecia, eu automaticamente estou em outro lado, participando do último engano de Satanás. Isso é sério, igreja. Se eu invalido o que está escrito ali na minha vida, e eu, além do mais, se eu sou audacioso em pronunciar que isso não tem validade, infelizmente, eu estou colaborando para o último engano de Satanás. Com a igreja. E ele continua, Satanás trabalhará enganosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Olha o que ele vai fazer. Introduzirá visões falsas para desencaminhar e misturará o falso com o verdadeiro, criando tamanha aversão no povo para que considerem tudo quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo. Sabe o que as pessoas olham para ela e que nós dissemos? Quem prega sobre ela é fanático. É dissidente. Não. Quem prega sobre ela baseado na Bíblia é remanescente, que ela está dizendo. E quem não prega e quem não vive? Aí eu vou deixar ela dizer. Almas sinceras, porém, comparando o falso com o verdadeiro, os sinceros serão habilitados a distinguir entre elas. Mas como eu me coloco sobre o sincero, sobre o verdadeiro, o falso? Se eu comparo. E como eu comparo? Examinando. Mas se eu não examino, eu aceito como falso. É simples a matemática. Se eu não examino o Espírito de profecia, se eu não o comparo com a Bíblia, eu aceito qualquer engano e qualquer vento de doutrina que vem para mim. Igreja, está falando e está falando. Mas aí o último texto que eu queria deixar com vocês, o texto começa assim, está claro. Mas está claro que, então, que no plano de Deus, a igreja nos últimos dias teria em seu meio, quando viesse à existência, o espírito da profecia. Quão lógico é que Deus falasse a seu povo nos últimos dias da história terrestre, assim como fez com o povo em todos os tempos de necessidade especial nos séculos passados. Conselhos para a igreja, página 8, parágrafo 4. Irmãos, está claro,
já foi do plano de Deus, lá com o primeiro profeta Moisés. Os profetas têm uma finalidade: guiar o povo de Deus para a Bíblia, para a palavra. E qual o dever dessa senhora? Para aqueles que não conhecem, eu vou botar a foto aqui para vocês. Ó. Essa daí. Em qualquer pesquisa que nós fizermos no Google, vai aparecer essa foto. Umas ou outras um pouquinho mais diferentes, mas essa que mais se parece. Essa senhora. Mais de 100 mil páginas. Uma mulher que, ao passo que caminhava com Deus, mais luz era depositada sobre ela. Mais luz e mais luz. Mas não era para ela a luz. Ela entendeu que era ela uma luz menor. Que se encaminhava para a luz maior que era Jesus. E ela escrevia, como está naquela foto. Olhando para o céu, porque era da onde vinham as suas visões. Quando nós olharmos para qualquer escrito do Espírito de Profecia, quando olharmos para a Bíblia, lembrem, essa igreja aceitou o dom profético dela. O dom profético foi dado a todos, no meado do século XIX. Mas apenas essa igreja aceitou e reconheceu essa senhora como profetisa. O profeta de Deus nunca é exclusivo para um povo hoje. O profeta de Deus é para todos. Então, seus escritos têm validade para quem está lá fora? Para quem não conhece a igreja adventista? Sim. Porque ele caminha para a luz maior que é Jesus. Não precisa ser adventista para crer no que ela fala, até porque muitos adventistas ainda nem conhecem ela. Há pessoas lá fora que estudam mais sobre ela, e eu já me deparei com isso, irmãos. Sabe esses debates de igrejas? Eu ia bastante. E eles indagavam sobre a senhora White, vocês sabiam disso? Há um programa aí, vejam só, depois vocês analisam com calma. São debates teológicos entre pastores de várias igrejas, da nossa também. E sabe o que eles indagam? Principal, essa senhora. Eles esquecem tudo, o sábado, qualquer mandamento, qualquer doutrina da igreja, santuário, juízo, mas eles só indagam ela. Por quê? Hoje eu respondi para vocês. Qual será o último engano de Satanás? Anular o espírito de profecia. O que eles querem fazer primeiro? Anular o espírito de profecia. Anulando o testemunho, anula também a Bíblia. Olha que grave. E o que a Bíblia diz sobre o tempo do fim? Que não mais seguirão isso aqui, ó. Seguirão conselhos de homens, apenas homens. Então, igreja, toma cuidado. Toma cuidado no pronunciar as palavras dessa senhora, porque é o mesmo cuidado que você tem que carregar esse livro aqui, ó. Nós vamos cantar um louvor agora especial com a igreja congregacional. Eu queria que você meditasse nesse louvor, porque esse louvor vai falar bastante que nós precisamos nessa noite para darmos o pontapé inicial para não mais anular esse espírito de profecia.
É para isso, irmãos, que é a finalidade de que Deus usou aquela senhora para dar os escritos, para nos preparar para o regresso de Jesus. Se não fosse para isso, Deus nem levantaria seu profeta. Deus levantaria outro. Mas ela aceitou o chamado. Aqueles que quiserem dar valor a esse chamado, como damos a Bíblia, eu queria que você se colocasse de joelho nesse momento. Porque o mesmo Espírito que repousou sobre os 66 livros da Bíblia é o mesmo que repousou sobre a senhora White. E sobre esse Espírito eu vou me colocar de joelho. E aqueles que quiserem se colocar para darmos validade e importância, porque é o Espírito de Deus que conduz essa igreja. Querido Deus, grandioso é o teu nome, ó Pai. Exaltado seja teu nome sobre todas as nações. Que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, ó Pai, para os momentos que nós sobreviremos. Que nós possamos estar firmes a cada dia mais, Senhor, com a luz maior que é Jesus. Que nós possamos estudar cada vez mais o Espírito de Profecia, Pai, para entender a história da tua igreja, para entender o futuro que o Senhor tem reservado para os teus filhos. Que possamos a cada dia mais consagrar nossa alma, corpo e espírito sobre o teu altar. Te pedimos, ó Pai, força dos altos céus, porque não é fácil, porque o inimigo está no nosso encalço. Doido para nos tirar do foco da missão de salvar almas. Então, por favor, Senhor, concede teu Espírito a nós e àqueles que não puderam vir, que estão no conforto da sua casa, que o teu Espírito Santo também acompanhe a eles. Concede-nos luz para que possamos caminhar pela verdade. Perdoe nossas faltas e falhas que temos cometido. Nos conduza de volta para os nossos lares em segurança. É o que eu te peço, o que eu te agradeço, pelo doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao sair deste santo lugar,